E aí, terceiro ano, beleza? Terceiro ano, a gente está aqui para nossa aula de História e Geografia dessa sexta-feira, tá? E na nossa aula de hoje, a gente vai abrir a nossa apostila lá na página 116, a história de um bairro, tá? Cada bairro tem sua história, e para que se possa saber o que ocorreu no passado, é preciso pesquisar em documentos ou fontes históricas. Conheça um pouco da história do bairro de Higienópolis, localizado na cidade de São Paulo, com base no que conta a Dona Lola, personagem do livro Éramos Seis, de Maria José Dupré, tá? Então a gente já viu que cada rua tem a sua história, né? Que com o passar dos anos elas vão mudando, e cada bairro também tem a sua história. Com o passar dos anos eles também vão mudando, eles também vão alterando, né? Vai surgindo novas casas, novas construções, a pavimentação das ruas vai mudando, vai surgindo novas tecnologias que fazem também com que o bairro, né, com que a rua ela mude, tá? Então cada bairro tem sua história, tá? E aí a gente vai saber um pouquinho, né, para que a gente saiba um pouquinho sobre a história de um bairro, de uma rua, a gente tem que pesquisar em documentos ou fontes históricas, tá? Que a gente já estudou também. Documentos ou fontes históricas pode ser livros, cartas, fotografias, vídeos, conversa com pessoas mais velhas que presenciaram determinado acontecimento, tá? Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho da história do bairro de Higienópolis, tá? Um bairro localizado lá na cidade de São Paulo, sabe? E ele vai ser contado, tá? Pela Dona Lola, personagem do livro Éramos Seis. Olha só, o bairro de Higienópolis na década de 1920. Só deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui. Passando pela Praça Buenos Aires, vi um grupo de crianças brincando e correndo. Seus gritos repercutiram em meus ouvidos como ecos de coisas mortas, remanescentes de um passado há muito tempo desaparecido. Lembrei-me então do meu sonho. Durante a noite inteira eu havia sonhado que ainda morávamos lá, e meus filhos eram pequenos. No sonho, ouvi chamarem várias vezes: mamãe, mamãe. Mal a claridade do dia passou através das tabuinhas das venezianas, eu me vesti e saí. Tomei o bonde para passar na nossa casa. Digo nossa por hábito, porque há muitos anos já que a deixamos e nem sei quem mora lá. Desci do bonde umas quadras antes para passar a pé diante dela e vagarosamente fui subindo a Avenida Angélica, tão familiar e amiga, onde residimos durante tantos anos. Esse quarteirão não mudou muito. Um ou outro prédio novo, e por toda parte as mesmas árvores e até, pode-se dizer, os mesmos pássaros cantando em seus galhos. Diante da casa, parei um pouco para ver melhor. Lá estava ela, com as duas janelas de frente e o portãozinho de ferro, o jardim de 4 metros, como chamávamos, e a trepadeira roxa plantada por Júlio há tanto tempo, tanto tempo. O jardim era insignificante e pequeno, mas para nós era encantador, com algumas roseiras e um canteiro de cravos. Havia cravos brancos, vermelhos e outros quase roxos, tá? Então olha só que legal, tá contando sobre a casa que ela morava antes, olha que legal. Quanta saudade eu tenho desse tempo da Avenida Angélica, quando meus filhos eram crianças e vivíamos todos juntinhos com Júlio, meu marido, como passarinhos em gaiola. Várias carrocinhas de padeiros e leiteiros subiam e desciam a avenida. Pessoas saíam de sua casa e iam esperar o bonde na esquina. Quando fala bonde, tá falando no meio de transporte coletivo daquela época, tá, pessoal? Como se fosse um ônibus, só que passava pelos trilhos. De vez em quando eu ia visitar tia Emília na rua Guaianazes, e ela também me visitava uma vez por ano. Há tempos, já que não tinha carruagem, comprara um grande automóvel preto que fazia sucesso por onde passava. Brilhante e imponente, mas quando começava a rodar, soltava uma fumaça escura e fedorenta. Alfredo ficava o tempo todo examinando o automóvel, detalhadamente. Quando a limusine parava em frente à nossa casa, era uma alegria para ele conversar sobre maquinismos, principalmente de automóveis.
Nessa época, Isabel, que se aproximava dos 8 anos, também entrou na escola. Eu me lembro tão bem do primeiro dia que ela foi, tão entusiasmada e tão contente, com uma saia pregueada, azul marinho e blusinha branca de fustão. Na cabeça, um grande laço de fita vermelha. Voltou tagarelando muito, contando maravilhas da professora e das outras meninas, tá? Então ela tá falando um pouquinho dos filhos dela. Olha que legal. Chegamos então a 1922. Muitas casas novas apareceram perto da nossa, nas travessas da Avenida Angélica. A cidade fez um progresso assustador. Ruas que antigamente eram lama e pó foram calçadas e nos terrenos baldios surgiram palacetes e mais palacetes. À noite, à volta da mesa da sala de jantar, conversávamos sobre o futuro das crianças. Carlos dizia que ia ser médico, Alfredo queria ser mecânico, Julinho queria estudar engenharia e Isabel dizia que ia ser professora, tá? Então essa história, tá? Olha só, o bairro de Higienópolis na década de 1920, ela conta um pouquinho, né? Através da sua história, ela vai contar um pouquinho sobre o bairro, sobre os meios de transporte, sobre as ruas daquela época, beleza? Então olha que legal. Depois, né? Isso aqui está contando um pouquinho da autora do texto, da Maria José Dupré. Ela nasceu em Botucatu em 1º de maio de 1898 e faleceu dia 15 de maio de 1984. Ficou muito conhecida como autora do livro Éramos Seis e pela série de livros infantis sobre o cachorrinho Samba, tá? Atividade 3. Então, após vocês lerem aquele textinho, vocês farão atividade 3. Com base no texto, o bairro de Higienópolis, na década de 1920, responde às questões. Que época é descrita no texto? Então, esse texto ele se passa em que época? Tá? Na B. Quais os meios de transportes comuns em São Paulo por volta de 1920? Então, de acordo com o texto, quais eram os meios de transportes comuns na cidade de São Paulo nesse ano? Qual característica das ruas do bairro antes do progresso de 1920? Então, como que eram as ruas, né, do bairro antes do progresso de 1920? Qual a característica das ruas após o progresso de 1920? Então, como que era, né, as ruas desse bairro após o progresso de 1920? Na E. Quais trechos do texto nos ajudam a perceber que Dona Lola fala de um tempo antigo? Marque-os com lápis vermelho. Então, com lápis vermelho, vocês vão marcar os trechos do texto, tá? Que fala de um tempo antigo, tá, ok? Aí, marquem, né, com a cor um pouquinho claro, caso tiver errado, fica fácil para apagar. E na F, segundo Dona Lola, que elementos do passado do bairro permaneceram apesar da passagem do tempo? Então, segundo ela, quais foram os elementos que, mesmo passando muitos anos, eles ainda continuaram a existir, né? Eles permaneceram. Então, vocês vão responder essas perguntinhas com base no texto, tá? Após fazerem isso, vocês vão lá no Em Casa, no exercício 3. Escreva 3 exemplos de documentos históricos, escritos ou não escritos, que você pode utilizar para fazer uma pesquisa sobre a história de um bairro. Lembrete. Fontes escritas são cartas, certidões, livros, jornais, revistas, etc. Fontes não escritas podem ser fotografias, relatos orais, conjuntos arquitetônicos, pinturas rupestres, fósseis, monumentos, utensílios em geral e etc. Tá? Então vocês vão escrever 3 exemplos de documentos históricos escritos ou não escritos que você poderia utilizar para fazer uma pesquisa sobre a história de um bairro. Beleza, pessoal? E além disso, tem uma dica, tá? Do Vale a Pena Ler. Então, lendo a história do bairro em que Marcelo mora, você vai conhecer melhor como são os bairros. Além disso, o livro traz alguns jogos e brincadeiras bem divertidas. Então fica a dica, tá? Também tem esse aí. Meu bairro, a personagem Lili vai conhecer seu novo vizinho. Ela decide mostrar para ele o bairro em que vive. E assim nós vamos passeando, né? E descobrindo como era o lugar. E se você apresentasse seu bairro para alguém, que coisas escolheria mostrar? Além da história, o livro tem glossário e dicas para você explorar seu bairro. Então fica essas duas, né? Essas 2 dicas de leitura. E como a gente está terminando um bloco, tá?
eu vou colocar para vocês no plural uma atividade de fechamento de bloco sobre tudo que a gente aprendeu nesse bloco, beleza? Então, pessoal, é isso a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ficar alguma dúvida, faz o que eu sempre peço para vocês. Anota no cantinho da apostila, anota no cantinho do caderno, anota num post-it, porque na nossa aula ao vivo mais tarde, que eu espero contar com a participação de todos, na nossa aula ao vivo mais tarde, vocês tiram essas dúvidas comigo. Combinado, pessoal? Então eu vejo vocês mais tarde, certo? Mais tarde. Vejo vocês mais tarde e bons estudos. Tchau, tchau.